Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto é por que na prática é tão difícil? Você já teve dificuldade em colocar na prática toda a teoria que você aprende? Então assiste até o final, que no final eu vou dar dicas de como usar a teoria na prática. Hoje o nosso tema vai ser algo um pouco mais reflexivo, prática em si. Vamos pensar um pouquinho do porquê que na hora de fazer é tão mais difícil do que quando a gente estuda, do que quando a gente está no nosso racional. Às vezes a gente lê um texto e fala, nossa, faz muito sentido, vou começar a fazer. Aí quando você chega na prática, quando chega com seu filho, na hora, aquilo ali não acontece, você faz o oposto daquilo ali. Isso aconteceu comigo quando o Breno tinha em torno de 1 ano, que é quando a criança, né, começa a demandar que a gente vai guiando ela, que a gente vai disciplinando ela, que é quando eles começam a andar e explorar as coisas. Então eles ganham certa autonomia e eles vão pro mundo. E aí, a partir desse ponto, foi quando eu vi que eu precisava realmente, ativamente, entender sobre desenvolvimento infantil, sobre disciplina, porque eu não sabia como fazer. E aí eu comecei a estudar. Comecei a me aprofundar, buscar livro, artigos, comecei a tentar entender isso. Só que uma das questões que mais me frustrava era, por mais que eu soubesse bastante coisa, na hora de fazer aquilo não saía. Parecia que a minha mente era uma e a hora que eu ia fazer eu era outra pessoa. E aí aquilo ali me incomodava. E aí, conforme eu fui amadurecendo, eu fui percebendo essa discrepância entre o que eu sabia no racional e a minha ação, eu fui entender que o X da questão não estava só em a gente saber mentalmente. Está na gente conseguir perceber o porquê que a gente não consegue fazer aquilo na prática. E aí a gente entra no X da questão, por que é tão difícil a teoria ser colocada na prática. O nosso emocional dita as nossas ações. Então o nosso estado emocional, o nosso estado interior vai dizer quando a gente vai de fato fazer. Então, se no nosso interior a gente está ansiosa, a gente está exausta, a gente está conectada com problemas no trabalho, a gente está conectada com problemas de dinheiro, a gente está conectada com vários outros problemas, o nosso emocional ele já está assim, ó, cheio. E aí qualquer coisinha a gente transborda, a gente vai além. E aí a corda arrebenta para o lado mais fraco, que é o lado da criança. Então, quando a gente tem que lidar com atitudes e com conflitos com a criança e nós não estamos bem, aquilo ali reflete diretamente nas nossas ações. E as nossas ações é correção de um comportamento de uma criança, que no caso os nossos filhos. Então, como está esse estado emocional? E aí, para mim, como eu voltei, né, lá no exemplo que eu falei, foi quando eu fui buscar terapia. Porque eu percebi que eu não estava bem naquele momento ali. Porque eu sabia, mas chegava na hora de colocar na prática, aquilo não ia. Eu me estressava, eu gritava. Estava tendo uma discrepância entre o que eu acreditava e o que eu conseguia fazer. Então, o estado emocional que nós estamos, se você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão, se você tem algum problema no sentido mental, isso interfere diretamente em como nós vamos disciplinar uma criança. Porque não tem como a gente conseguir olhar para as necessidades da criança se nossas necessidades não estão sendo supridas. E isso requer o nosso emocional. E quando o nosso emocional toma conta, isso tem algum dos vídeos aqui no canal, quando o nosso emocional toma conta, a gente não consegue raciocinar as nossas ações. Então a gente vai explodir, a gente vai reagir. E aí aquilo ali vira uma bola de neve, porque a gente não olha para as necessidades daquela criança. Criança interior. Outro fator que interfere diretamente no porquê que a prática é tão mais difícil. A teoria você estuda e coloca no racional. A nossa criança interior é o que vai comandando as nossas ações, é o que está ali lá no nosso inconsciente e entra dentro do emocional. Então a criança interior é você olhar como que foi a sua infância. Qual é ali a referência de disciplina, a referência de quem você é na hora de disciplinar uma criança. Então, quais foram as suas necessidades não atendidas enquanto você era criança? Porque isso formou a sua personalidade, isso formou quem você é. Então, você olhar para a sua infância, você olhar o que você ainda é uma criança enquanto adulto para lidar com aquela criança, para você saber os pontos em que o seu racional não está convergindo com o seu emocional. Porque você pega as crenças que vêm sendo estruturadas desde que você era criança. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando especificamente sobre a criança interior e como ela interfere na hora de disciplinar os nossos filhos. Eu vou deixar aqui em cima e se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, vocês acessam esse link.
extremamente importante é o cansaço e a sobrecarga. Eu lembro que quando o Breno tinha por volta de 1 ano, eu ficava o dia inteiro com ele em casa, e aí trabalhava, fazia faculdade na época, e era ele. E aquilo ali era algo que me sugava energia, porque uma criança de 1 ano demanda muito. Isso na época, né, que eu vim descobrindo qual era a importância de me olhar para poder então olhar para o meu filho. E isso inclui nas nossas necessidades também, que é o sono, a comida, o tempo pra gente, a quantidade de coisas que a gente tem que dar conta, além das necessidades de uma criança. Então, toda essa sobrecarga, todos esses pontos externos que a gente tem, limita totalmente nosso emocional, no sentido de ficar cansado, no sentido de não ter as nossas necessidades básicas atendidas. Então isso nos gera reações, faz com que a gente não consiga pensar para conseguir executar as coisas, porque as nossas necessidades básicas estão simplesmente ao léu, porque a gente não tem tempo, não tem energia para conseguir suprir primeiro a nossa e depois a da criança. Então, isso é um dos fatores também que dificulta muito a gente pegar o que está no nosso racional e agir com aquilo ali. O nosso emocional, ele vai tomando a conta do que a gente vai, da forma que a gente vai agindo, e faz com que a nossa ação seja uma reação, ao invés de a gente com calma pensar naquilo ali e agir. E aí, enquanto você está com fome, você está cansado, você está estressado, a nossa reação é muito mais rápida do que a capacidade que a gente tem de pensar naquilo ali e solucionar um problema. Novos hábitos levam tempo. Então a gente não pode esperar que eu li esse parágrafo hoje desse livro, então eu vi esse vídeo e entendi e amanhã eu super vou fazer diferente. Não vai acontecer. Sinto muito te desapontar. Hábitos novos leva tempo, então você vai precisar passar por um processo de o que eu faço nessa hora? Ok, eu faço isso. Tá, o que eu quero fazer? Isso. Então, por que eu me estresso? O que aquilo ali gera um gatilho em mim? Por que ele não me obedecer gera um gatilho em mim? Porque eu quero ter o controle sobre ele. Ok, então vai ser um trabalho interno, de você entender, de você interiorizar, que você não é dono, que você não tem que comandar aquela criança. Você vai ter que passar por todo um processo interno para de fato aquilo chegar no seu comportamento, aquilo chegar no seu racional e não passar pelo seu emocional antes. Então isso demora um tempo, são processos, e os processos a gente vai ter o resto da nossa vida. E aí, conforme você melhorar um ponto, você vai ver um outro processo. Mas são vários, e isso demora tempo, demora o hábito, para você construir um novo hábito, em torno de 21 dias. E mesmo assim, quando são processos internos, isso demora muito mais. Não tem como mensurar em quanto tempo. Então, respeite o seu tempo, respeite o seu momento, perceba que você já tem uma outra visão, que você está querendo fazer diferente e comece com pequenos passos para você ver, porque o hábito realmente vai levar bastante tempo para se concretizar. Agora que a gente viu alguns fatores do porquê que pode ser tão difícil essa mudança, do porquê que quando a gente sabe racionalmente nem sempre é fácil a gente agir daquela forma, a gente vai ver algumas dicas de como a gente consegue ir mudando o nosso comportamento. Do que a gente pode colocar no nosso dia a dia de hábitos pequenos para que esse hábito de uma nova forma de educar vire algo natural para a gente, vire um processo que você já faça no automático. Então a primeira dica é autoconhecimento, terapia. É algo que a gente ainda leva como tabu na nossa sociedade. Como se terapia fosse para pessoas que são doentes, fosse para as pessoas que realmente estão passando por algo extremo. Na verdade, não é. A terapia é para a gente se conhecer, é para a gente conhecer as nossas crenças, é para a gente refletir a nossa infância, em como isso afeta hoje em dia nas nossas vidas, é para a gente refletir qual é a nossa personalidade, o que eu tenho de dificuldade, quais são meus pontos fortes. E com isso, se conhecer vai te dar ferramentas para você saber como lidar com aquela criança, para você conseguir sair do automático, que é você gritar, que é você não conseguir, para você se acalmar, ou pensar e aí você agir com seu filho. Então a terapia é algo fundamental. Analise o cenário e a rotina. Então, começa a perceber se as necessidades do seu filho estão sendo atendidas ali naquele momento que ele precisa. Porque isso vai gerando uma bola de neve. Então, se a criança tem fome às 11 horas da manhã e o almoço sai às 2 da tarde, aquela criança vai ficar muito mais estressada, porque a necessidade de fome dela não está sendo atendida. Então, se a criança precisa dormir
9 horas da manhã para tirar uma soneca, e ela, na verdade, quando chega a 10, ela ainda está acordada, aquilo ali vai gerar um efeito vulcão. Então, você ir reparando na sua rotina qual é o clímax, quais são os pontos fracos ali que você não consegue lidar, para ir buscando ferramentas e soluções para melhorar aquilo ali. E a rotina para a criança e para o adulto é algo fundamental. Um passo de cada vez. Então é comum quando a gente começa a estudar disciplina positiva, desenvolvimento infantil e tudo mais, a gente vê aquele mar de coisas. Isso aconteceu comigo e se sentir perdida. Eu me sentia perdida, porque eu via como se fosse várias regras, várias caixinhas, e aquilo ali me aprisionava mais do que me libertava. Porque eu achava que eu tinha que atender aquelas expectativas, de que eu tinha que ser uma mãe perfeita, de que eu tinha uma cartilha para seguir. Onde, na verdade, eu precisava analisar quais eram as minhas prioridades, que eu precisava, de fato, apagar o incêndio ali na hora, ver qual era o meu próximo passo para minha evolução naquilo, e aí depois eu via quais as ações que eu tinha que tomar. Então eu peguei várias coisas e queria fazer tudo ao mesmo tempo. E isso gerou mais confusão e mais estresse na minha cabeça do que me acalmou. Então vai devagar e não pega uma referência externa, pega uma referência interna. Então não tenha como um objetivo ser igual a alguém. Tenha como objetivo você vencer suas próprias barreiras. E vai pegando pouquinho em pouquinho no que você precisa ser melhor e vai agindo ali devagarinho dentro daquele seu processo, no seu tempo. E tá tudo bem errar. A maternidade traz pra gente uma culpa que parece que vem acoplada nas nossas costas. Pra gente, a gente nunca é o suficiente. O que a gente faz nunca é o suficiente. Então, primeiro, se acolha. Porque não tem como a gente querer acolher a criança, a gente ver aquela criança vulnerável e acolher, se você não se acolher. Então acolha os seus erros, perceba que só por você estar ciente de que tem uma outra maneira de fazer, você querer fazer de uma outra maneira, você está buscando informação, você está assistindo aqui o vídeo. Se você está assistindo o vídeo, muito provavelmente é porque você quer fazer diferente. É porque você está em busca de informações para não repetir ciclos seus na vida do seu filho. Então respeite, tudo bem errar, isso faz parte do aprendizado. A criança, quando ela começa a querer andar, ela vai cair diversas vezes, até de fato ela andar, e depois ela vai correr. Assim somos nós vamos errar várias vezes, nós vamos cair várias vezes, para então a gente ir acertando. E aí vem um novo desafio, e aí a gente vai superar, então vamos com calma. Ou seja, não faça da disciplina positiva uma prisão. Respeite o seu tempo, respeite o seu processo, e vá no tempo que você conseguir. Se acolha para acolher uma criança. E uma das coisas que eu mais tinha medo era de, já que eu estou fazendo diferente, será que isso vai dar certo? E aí, ao invés de a gente pegar e se sentir confiante no que a gente está fazendo, a gente fica com medo. Porque, eu não vou gritar, eu não vou botar de castigo. Então, será que eu estou sendo permissivo? Será que eu dar um suporte emocional para o meu filho vai ser dependente de mim? E hoje em dia, com meu filho com 7 anos, eu vejo o quanto que eu acolher, o quanto que eu ter esse olhar empático para ele, o quanto que eu estudar, o quanto que eu me esforçar para fazer diferente, faz diferença. Hoje em dia eu vejo o quanto que ele é capaz de lidar com os seus sentimentos, o quanto que ele consegue ter empatia de olhar para o outro, o quanto que ele consegue se olhar e ver quais são as suas necessidades. Então, dá certo. Eu sei que dá medo, porque a gente não tem uma geração anterior que fez isso, então a gente está pegando uma ideia nova e colocando em prática, e às vezes isso nos deixa inseguro. E vai em frente, porque isso vai trazer ótimos frutos, tanto para a educação emocional do seu filho, quanto para o seu desenvolvimento pessoal. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que lá eu compartilho conteúdos diários sobre disciplina positiva e educação emocional. Tchau, tchau!